Bom dia a todos e todas. Queria primeiramente agradecer o convite, de estar aqui dialogando. Eu acordei de madrugada e saí lá da minha aldeia, que fica no litoral norte de São Paulo, na aldeia Rio Silveira. E estou muito feliz de estar aqui, muito forte nas palavras da aula. Eu acho que são muitas as questões que a gente pode pensar e dialogar sobre esses desafios com relação à educação escolar indígena. Eu sou formada em filosofia já há muitos anos atrás pela Unesp e durante 12 anos eu fui professora na escola da minha comunidade. No finalzinho do ano passado eu saí da escola. Eu saí e aí eu queria trazer um pouco a minha fala, um pouco relatando a minha experiência, por conta de que aqui no estado de São Paulo, que é o estado que tem muitas universidades federais, estaduais, é o estado do Brasil que tem muito recurso, mas não há um investimento e nem uma atenção das próprias universidades para a educação escolar indígena. E eu digo isso porque no ano de 2015 nós criamos o FAPISP, que é o Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do estado de São Paulo, e a partir daí a gente começou a bater na porta de muitas reitorias. Fomos falar com o reitor da USP, da Unesp, da Unicamp, da UFSCar, da Federal do ABC. Fomos de um por um, para pedir atenção à formação dos professores indígenas, porque no estado de São Paulo não existe licenciatura intercultural, diferente de muitos estados que já têm há 10, 15, 20 anos de formação, Então, como a Vanessa falou, depois de tudo essa destruição que esse presidente fez com relação a tudo, mas no que se refere à educação indígena, desde que a CECADI foi extinta, todos os programas relacionados, o PROLIND, que é o Programa de Licenciatura, a Ação Saberes Indígenas, que era uma ação muito importante para a produção de material didático e uma formação continuada, tudo acabou. Então, em 2016, 2017, a gente começou a buscar as universidades para pedir para as universidades acessarem o PROLIND, esse edital, para a gente poder ter um programa de licenciatura em São Paulo. Só que logo em seguida a CECADI foi extinta, o PROLIND também acabou, e a gente está, assim, nesse momento, numa luta de muitos anos, em diálogo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, junto ao Ministério Público Federal, porque nós tivemos que fazer uma denúncia do descaso da Secretaria de Educação do Estado com relação à questão da educação nas aldeias, principalmente. E a gente sabe que tem a questão também da educação no contexto urbano, como a aula trouxe. São muitos pontos, na verdade, São Paulo tem uma população urbana indígena também muito grande, mas a gente começou o diálogo, primeiramente no FAPISP, pensando os coletivos que estão em contextos de comunidade, Então a gente tem os povos Terena, Caingangue, Krenak, Guarani, Bugá, Nhandeva, Terena, Krenak, Caingangue, Tupi e Guarani. Então esses povos todos a gente dialogou junto e nós criamos de 2018, 2019 uma proposta de licenciatura. Eu tinha até preparado um vídeo para mostrar, mas aí parece que está com um problema técnico, não vai dar para passar. Mas a gente criou essa proposta de licenciatura e a gente vem cobrando da Secretaria, do governador, que essa proposta seja aprovada, um convênio entre a Secretaria de Educação e a Universidade Federal de São Paulo. Essa proposta foi construída por nós mesmos. Como nós queremos essa licenciatura? Depois que a gente apresentou isso, em 2020, 2021 e agora 2022, nós também criamos, através de um grupo de trabalho, as diretrizes curriculares para a educação escolar indígena no estado de São Paulo. Existe hoje só as diretrizes nacionais, Poucos estados pararam para debater as diretrizes curriculares para os povos indígenas do seu estado específico. Então a gente fez esse trabalho, que foi um trabalho muito árduo, de anos, para construir essa proposta específica para os povos que habitam aqui em São Paulo. A gente apresentou recentemente essa proposta para a Secretaria de Educação, ainda não foi aprovada,
mas a gente está num momento de luta. E por que eu quis trazer, né, esse pequeno resumo da movimentação, da luta da educação escolar indígena aqui em São Paulo? Porque eu, sinceramente, estou muito preocupada com a escola. Eu vejo, no longo da minha experiência, assim, né, do pouco que eu tenho, mas, né, ao longo da minha trajetória, eu tenho sentido que de norte a sul do Brasil, a gente tem 3 fatores muito delicados de se falar, mas eu peço licença e tomo a liberdade de falar isso para vocês. 3 fatores muito delicados que historicamente têm dividido, enfraquecido todos os povos indígenas do Brasil: a Bíblia, a cachaça e o currículo das escolas. Essas 3 coisas, elas entram nos nossos territórios, dividem os nossos povos, enfraquecem os nossos saberes. E no que se refere ao currículo das escolas, que é o que a gente está falando agora, eu tenho me preocupado muito, porque nos 12 anos que eu fui professora, eu parei para pensar: para que nós queremos escola nas nossas comunidades? É só para acessar o conhecimento do não indígena? Ou é também para fortalecer o conhecimento das parteiras, dos rezadores, dos raizeiros, dos cantadores, de tudo o que sempre existiu? Embora eu sei, como a professora falou, que existe a educação indígena e a educação escolar indígena, eu não sei se somente o passar do transmitir do pai, da avó, hoje em dia, é suficiente para garantir que todos os saberes e fazeres tradicionais estejam vivos, na memória viva das nossas crianças e jovens. A gente sabe hoje que as redes sociais, a tecnologia, os jogos eletrônicos, a televisão, a informação, a gente está mergulhado no mundo de informação. Então eu vejo hoje que muitos jovens se afastaram da terra, se afastaram do saber o que é o mais básico para a vida. Porque para mim, educação é buscar caminhos para viver bem. É a prática do bem viver. Só que hoje em dia, será que a escola está dando conta disso? Sendo bem sincera mesmo, eu fui professora durante muitos anos, e de todos os meus alunos, que eram alunos do ensino médio, praticamente, iam com seus filhos na escola, meninas com filhos estudando. Poucos deles queriam fazer faculdade. Alguns queriam, passaram no vestibular, tem um estudando na Federal de São Carlos, a outra lá na Federal de Santa Catarina, mas da totalidade dos alunos, a maioria queria continuar na comunidade. Eles não estavam na escola porque eles queriam acessar o mercado de trabalho e fazer uma faculdade. E isso falando da minha realidade, da minha comunidade, né? E isso começou a mexer muito comigo, porque se eu estou na escola só para preparar o aluno para entrar na universidade, como é muito o que acontece aqui fora na cidade, né? Na cidade as pessoas vão para a escola para depois fazer faculdade, para depois acessar o mercado de trabalho. Essa lógica do capital, ela não é a mesma lógica das comunidades. Então a gente precisa parar para pensar nas escolas, dentro dos territórios indígenas. Porque a escola, dentro de uma comunidade indígena, ela reúne as crianças, todas, né? E aí, o que a gente pensa para elas? Qual que é o currículo que a gente está propondo para que essas crianças possam ter possibilidades de praticar o bem viver de fato, uma vez que nem sempre elas querem acessar a faculdade? E isso não precisa ser obrigatório, porque se elas querem continuar na comunidade, fazendo armadilha, pescando, fazendo sua arte, dialogando com os mais velhos, aprendendo a fazer um parto, isso também é conhecimento, isso também é educação. Só que eu vejo que há uma mania muito esquisita de querer impor a lógica que impera da escola na cidade dentro dos territórios indígenas. Eu acho que vocês todos sabem que a escola, né, a escolarização foi um plano mundial para dominar, formatar os povos do mundo todo.
Existe até um filme, um documentário que chama Escolarizando o Mundo, que mostra claramente esse plano muito estratégico do capital para que nós todos fôssemos formatados. E aí, o que a vozinha lá está falando, né, saber fazer uma faquinha de bambu para cortar o umbigo da criança a hora que nasce, isso aí já é coisa do passado. Porque hoje em dia muita gente pode ir para o hospital e fazer o seu parto. Se a gente não parar para pensar seriamente sobre esses fazeres e esses saberes tradicionais, daqui a um tempo a gente vai ficar esvaziado do que é o mais essencial para a vida, que é o bem viver. Eu também penso que é importante entrar na universidade. Eu fui para uma universidade, mas eu saí dela. Eu só fiz uma licenciatura e não quis continuar fazendo doutorado, mestrado, porque eu estou fazendo meu mestrado, meu doutorado na própria vida. Um dia, talvez, eu possa acessar um título dentro de uma academia. Mas eu ando muito preocupada com os jovens e com as crianças, com o adoecimento que esse mundo da informação e do capital está trazendo para a vida das crianças. E dos jovens também, né? E enquanto isso, lá nos territórios, de norte a sul do Brasil, os mais velhos estão indo embora, as parteiras estão indo embora, os rezadores estão indo embora, os conhecedores da essência do bem viver, eles estão indo embora. E será que os professores indígenas, será que o currículo da escola, será que a gente está dialogando de fato com eles? Essa é a minha preocupação. Então eu saí da escola para poder lutar por uma escola viva, por uma escola verdadeira, por uma escola que respeite quem quer ir para a universidade, mas também quem não quer ir. Porque eu tive alunas que desaprenderam a fazer remédios, por exemplo. Elas não conhecem mais as plantas. E isso é muito sério. Porque do que adianta a gente conhecer todas as letras, todos os números, todos os cálculos, todos esses saberes, se a gente não sabe fazer um remédio para curar a febre do nosso filho na alta madrugada num dia de chuva? De que adianta a gente acessar todos os códigos do mundo moderno, da ciência, e não saber dialogar com o ancião? Se a gente não sonhar, tem pessoas que leem tantos livros e deixaram de sonhar. O sonho é um canal de acesso ao conhecimento, assim como a telepatia e várias conexões sensíveis que nos colocam em contato com seres espirituais. A ciência e a universidade não está dialogando com seres espirituais, não está dialogando com sonhos, não está dialogando com saberes ancestrais, que são caminhos para acessar o bem viver. Então, eu estou compartilhando isso com vocês, sendo bem sincera, porque eu estou exatamente nesse ponto da minha vida de repensar toda a minha trajetória de estudo, de professora, de mãe, que sou de 2 filhos, e de tudo que a gente tem que fazer agora, como a professora falou, coletivamente, a união, né, dos pesquisadores, da universidade, dos sabedores, de todo mundo. Se a gente se unir, se a gente dialogar mais, eu acredito que a gente consegue encontrar caminhos. E eu não digo isso só para nós, povos indígenas. A sociedade brasileira precisa repensar o currículo das escolas do nosso país, na verdade. Porque se existe um desalmado como esse, presidente do nosso país, é porque a educação não está dando conta de formar pessoas conscientes que respeitem todas as formas de vida. Porque a mãe Paca, a mãe Cutia, a mãe Lontra, a mãe Samaúma, a mãe Ipê, todos os seres, vegetais, animais e minerais, não são convidados para vir falar aqui. Mas eles estão lutando para sobreviver assim como nós. Porque o estupro da mineração e tudo o que está acontecendo no nosso país há séculos não é considerado um crime real. O ecocídio é o crime que mais mata a cada segundo seres vivos nessa terra. E nós lutamos para defender o nosso próprio umbigo dessa humanidade estrupiada que a gente se escora achando que a gente é superior. Então eu cansei
de ser professora numa instituição falida, que é a Secretaria de Educação, que não respeita o que é o mais básico. Então, eu falo de uma educação que respeita todas as formas de vida, não só as negras, não só as indígenas, não só nós, humanos. Se a gente não parar para pensar numa educação que respeite todas as formas de vida, a nossa canoinha vai afundar. E esse grande plano de humanidade, como diz o Ailton, já era. Que é esse plano de humanidade que a gente sonhou um dia ser feliz, mas que a gente sabe que os altos índices de depressão, de suicídio, de câncer, de tudo quanto é pipocada de coisa, de doença que surge, é porque a gente tem uma educação que não dá conta de falar sobre a vida. Educação é vida. Se a gente não colocar a mão na terra, se a gente não parar para respirar, se desconectar um pouco desse negócio que está fazendo a gente deixar de sonhar, eu não sei de que vale tantos estudos, tantos livros. As memórias, né? A memória das nossas culturas é ancestral. Ela é muito sagrada. Só que o sagrado, ele habita num lugar lá no profundo, que deveria ser segredo. Mas a ciência capturou o segredo do sagrado. E hoje existe muito segredo escrito nos livros. Mas os livros não dão conta de permitir que a gente ative a prática das coisas. Então tem gente que cita um monte de gente que já nem está vivo mais, segundo tal, mas quem está praticando todas as teorias escritas nas teses de doutorado, mestrado, pós-doutorado e tal, será que não está na hora da gente parar um pouco de escrever e começar a se falar mais, praticar mais, rezar mais, cantar mais, sonhar mais? Não sei. É um pouco um sopro de compartilhar com vocês o que eu venho sentindo, né? E o que eu venho praticando. Eu poderia falar muitas outras coisas, mas o tempo está acabando. E eu venho num momento muito delicado da minha vida de repensar tudo isso. E em parceria com alguns amigos, a gente vem propondo um caminho que a gente vem chamando de Escola Viva, que é uma ação colaborativa de dialogar com sabedores de povos diferentes sobre como pensar uma escola feliz, como pensar uma escola que respeite não só as letras e os números, mas que também respeite a arte, a espiritualidade, os sonhos e todas as formas de acessar conhecimento. Porque o conhecimento não habita só dentro dos livros, mas ele está lá dentro do nosso espírito, da origem sagrada, da onde nós fomos trazidos aqui para essa terra, para juntos cuidar e não destruir. É isso, sábado de amanhã. Em Santa Catarina, nós aqui de baixo, do sul e do sudeste, a gente já vem há mais de 500 anos, né, sendo obrigados a aguentar o estupro das nossas epistêmias, né, o estupro dos nossos saberes, das nossas espiritualidades. Lá para cima, no norte, no centro-oeste, chegou bem depois. E eu acho bem curioso, porque ainda tem brasileiro que pensa que só existe povos indígenas na Amazônia. Então, são inúmeras as ONGs, associações, instituições, universidades que saem de São Paulo e vão estudar, dialogar, propor projetos lá, como se aqui não estivesse vivendo povos ancestrais. Então, a realidade de mestres, doutores, Guarani, Machacali, Kainami, dentro das universidades, é bem diferente da realidade da Amazônia. Né? Pensando em todos os estados amazônicos. Tem muito mais mestres, doutores lá. Por que será? Vocês já pararam para pensar nisso? Durante os anos que eu fui professora, muitos alunos passaram, meus alunos passaram na universidade, principalmente na Federal São Carlos, que acho que aqui em São Paulo foi a primeira que começou esse diálogo de abertura para estudantes indígenas. Só que assim, da maioria, acho que só um dos 9 alunos que passaram em Ciências Sociais,
audiovisual, pedagogia, letras, a maioria desistiu. Voltou para a aldeia depois de 6 meses, depois de 1 ano. Por que voltaram? Racismo. Segundo, falta de políticas públicas, recurso para viver. Terceiro, a universidade é muito violenta. Muita bebida, muita droga, muita bagunça. E a gente sentia falta, pelo que eu ouvia eles falando, né, da espiritualidade. E eu vivi isso também. Eu vi estudante indígena cheirando cola em festas. E eu ficava ali estudando e fazendo meu artesanato para ir na feira vender domingo para eu poder ter dinheiro para tirar os xerox dos livros para eu poder estudar. E tinha pessoas que iam para as festas, beber, cheirar cola, tomar remédios de tarja preta junto com bebida alcoólica para sentir um barato. Isso me chocou muito quando eu estudei. E eu vi os meus alunos relatando isso. Eu não aguento viver num lugar onde só tem bagunça. E isso acontecia dentro das moradias estudantis. Então, meus alunos, a maioria deles voltaram para as aldeias, porque não aguentaram ficar naquele ambiente racista, limitado, né? Com mais de 500 anos de contato, de estupro, de violência, desde missões, catequeses, tantas coisas que aconteceram com os nossos povos aqui de baixo, a gente ainda mantém nossas línguas, a gente ainda mantém nossas casas de reza, a nossa cura verdadeira, que não está lá dentro do laboratório da CESAI, nos postos de saúde. A CESAI tão pouco tem dialogado com as parteiras e com os pajés. A gente mantém esse nosso saber, que é muito profundo e verdadeiro. Então, essa possibilidade de resistência dos povos Guarani e Machacali, que eu falo mais porque eu sou Machacali e vivo com o povo Guarani, para mim é muito forte, né? E eu tenho muitos amigos, parentes, doutores, estudantes, militantes, né? E eu fico assim pensando, como que nós vamos conseguir que os nossos povos acessem as universidades, como a gente vê acontecer no Brasil todo, principalmente na Amazônia, né? Muitos, aqui na Unicamp mesmo, se a gente for pensar, a grande maioria dos estudantes que estão estudando aqui não são daqui. Tem pouco Guarani aqui. A população Guarani do estado de São Paulo é muito grande. E por que os Guarani não estão na universidade? Não é porque não querem. É porque falta espiritualidade, falta diálogo, falta respeito, falta entendimento. A educação escolar indígena no estado de São Paulo começou recentemente. Na minha aldeia, a escola abriu no ano de 2009. Até então, quem quisesse estudar tinha que ir para a cidade. Quem ia? Quase ninguém. Porque na cidade também é muito racismo. Né? Então, gente, só para dizer para vocês que a realidade do nosso Brasil é muito diferente. Quando a gente pensa a escola, quando a gente pensa as universidades, o acesso a elas, a resistência em permanecer dentro delas, né? E depois sair. Sair, mas com que propósito? Qual o propósito de um estudante indígena que entra numa universidade? Eu acredito que não é somente acessar o mercado de trabalho. Né? A luta entre os nossos territórios, como a Alba falou muito bem, é muito grande. Né? Então, a gente acessar esses conhecimentos e voltar para os nossos territórios e contribuir para que essa luta, né, da demarcação dos territórios, da saúde diferenciada, da educação diferenciada, ela se efetive, é muito importante. Eu sei que dentro de um PPP a gente garante, mas será que está sendo respeitado? Eu saí da escola porque eu sofri violência institucional. Existe uma violência institucional de gestores, porque aqui no estado de São Paulo não existe nem indígena dentro da Secretaria de Educação, não existe nem indígena dentro das diretorias de ensino. E a maioria, ou quando tem diretor dentro das escolas indígenas, não são indígenas. Então a gente sofre uma pressão, uma violência que é quase que sufocante você conseguir. Eu ainda consegui ficar 12 anos. Eu só saí correndo porque eu estava adoecendo. Então eu falei, eu preciso sair, respirar, para conseguir mudar esse sistema, que é o que eu venho tentando fazer através da luta do FAPISP. E para além de fortalecer as escolas das nossas comunidades, que é fazer com que o nosso PPP seja respeitado, fazer com que a gente consiga um dia ter gestores indígenas ocupando esses cargos,
né, de execução, articulação, eu também penso que a gente precisa dialogar com as escolas não indígenas. Porque existem leis, né, que obrigam o ensino, tantas leis, mas como que essas leis vão ser efetivadas se dentro das próprias universidades, aqui a professora de geografia falando, a estudante de geografia, as pessoas se formam na universidade sem preparo para falar quase nada na área de arte, de história, de geografia, de física, de química. Quem tem conhecimentos indígenas para efetivar a Lei 11.645 dentro das escolas não indígenas? Não tem. Então, pensando nisso, a gente também fez uma articulação aqui em São Paulo e a gente criou uma TAUA. TAUA significa Casa de Transformação. Os não indígenas chamam de museu, mas a gente prefere chamar de Casa da Transformação, que é uma grande escola. Então nós fundamos essa TAUA, chamada Museu das Culturas Indígenas em São Paulo, lá no centro de São Paulo. E esse espaço é justamente o resultado de uma luta muito grande, principalmente dos Guarani que estão na terra indígena do Jaraguá, que é a menor terra indígena do Brasil, com milhares de pessoas morando lá dentro e que estão resistindo para que os rios sejam respeitados, para que as montanhas sejam respeitadas, né? Então, só para dizer para vocês que a gente também tem lutado para fortalecer dentro dos nossos territórios, mas também possibilitar que através desses espaços, como essa TAUA, a gente possa aproximar os não indígenas também para mudar esse pensamento tão colonial, que está aqui na universidade, mas que também está nos espaços culturais por aí afora. Em alguns pontos que marcou mais para mim, mas já finalizando também agradecer muito, né, a aula. Professora Maíra, eu aprendi muito assim, ouvindo vocês, fiquei muito emocionada com a fala da Parente também, que trouxe, né, a experiência dela, dessas visões, né, às vezes a gente pensa uma coisa, mas quando a gente vai observando as outras camadas, né, dessa diversidade histórica que perpassa por vários modos de ser e existir e resistir, né, nesse território brasileiro. E, bom, aí acho que a professora tocou na questão de como envolver, né, a comunidade na escola, como que a gente envolve, pensando também a formação. Aí, enquanto ela falava, eu pensei muito no modelo da licenciatura que nós criamos, né, o projeto político curricular, pensando no tempo de alternância. Uma das coisas que me toca muito quando pensa a escola é a questão do tempo, né, da Parente Cainang, ela já saiu, mas ela falou, né, dessa questão do tempo. Então, hoje em dia, as crianças acordam e correm para a escola, porque tem o tempo, né, o tempo da merenda, o tempo de entrar, o tempo de sair. Então, essa coisa do tempo, né, mexe na estrutura do tempo. Então, quando a gente pensou na licenciatura, a gente pensou no tempo de alternância, que é o tempo comunidade e o tempo universidade, para que os estudantes não fiquem o tempo todo, né, na universidade. Daí vem todas as questões, né, que ela falou, né, da depressão, do suicídio, de drogas, de alcoolismo, a saudade, né, da família e de tudo. Então, acho que pensar também essas relações, né, de como se permanecer, de como a gente resistir, de como envolver o diálogo, né, dos mais velhos, ainda fazer com que os mais velhos acreditem na escola, porque eu acredito que a escola pode fortalecer. Eu tenho muitas críticas, eu podia ficar aqui horas falando da inutilidade da escola, mas eu acredito nela. Tem um filme já antigo que chama Vence Pequi, não sei se alguém já assistiu, é muito curioso. Acho que é do povo Manuque, e eles uma busca de jovens para tentar entrevistar os mais velhos, e nunca eles conseguem alcançar a história do Pequi. Porque os mais velhos sempre, você vai querer saber isso para depois vender esse conhecimento, fazer o filme e ganhar dinheiro, para que você vai querer saber isso? E aí, com muito custo, eles conseguiram acessar a história do Pequi. Então, ao pesquisar, né? Ser pesquisador é uma coisa tão sensível e delicada. Saber chegar no mais velho, ou nem precisa ser velho, né? Mais novo também, acessar um conhecimento. Então, eu fiquei pensando muito isso enquanto a professora falava. E aí, a nossa amiga que trouxe a questão do bem viver, eu penso muito nisso também, no bem viver e no viver bem.
né? São dois paralelos e às vezes a gente se confunde, né? Porque tem gente que acha que viver bem é ter um carro, é ter uma casa, é ter um bom emprego, é ter isso e ter aquilo, só que a prática do bem viver, ela perpassa por questões muito sensíveis e simples, na verdade. Porque a prática do bem viver é você estar bem com você mesmo. Daí depende de ter dinheiro ou não. Tem tanta gente que tem dinheiro e toma remédio para dormir. Então, de que adianta ter dinheiro se você não consegue praticar o que é mais sensível, né? Que são essas relações, o saber ouvir, o saber falar, o saber entrar e o saber sair. Será que a escola está ensinando isso para a gente? A ética, né? Do saber entrar e saber sair. Então, para finalizar, assim, tem muitas coisas que eu queria falar, mas quando você fala, né, vamos falar disso seriamente, vamos falar disso verdadeiramente, como que a gente vai enfrentar essa situação da depressão, do suicídio na universidade, nos nossos territórios, como que a gente vai tratar essa questão da tal saúde mental, que nem é mental, mas é espiritual, emocional, existencial e tudo mais, histórico, né, é muito delicado. Mas o que eu tenho para mim, assim, cada um de nós que saímos dos nossos territórios em busca de um estudo, em busca de uma luta, né? Porque estudar é totalmente um ato político, né? De você se envolver e absorver esses conhecimentos para fortalecer a luta dos mais antigos que já foram, né? E que lutaram para que os territórios hoje existam. Eu acho que cada um de nós temos que ter muito, mas muito mesmo, esse comprometimento ético quando a gente entra numa universidade. Porque quando uma pessoa não indígena se embriaga ou se suicida, ninguém fala. Agora, se um parente guarani se suicida, olha lá os guarani, são tudo louco, são tudo cachaceiro. Mas não são todos os guarani ou todos os caingangue, é uma pessoa. Então o racismo, toda essa generalização da maldade, quando foca um povo indígena, ela existe. Então nós todos que estamos dentro da universidade, a gente tem que ter muito esse compromisso ético com o que a gente fala, com o que a gente faz, com o que a gente busca. Existe a tristeza, existe as dificuldades, existe a ilusão, existe, a gente sabe. Mas cada um tem a sua espiritualidade, mesmo que ela seja a Bíblia, por conta de fatores históricos. Eu respeito todas as religiões. E eu sei que tem parentes que são evangelizados, mas tudo bem, isso não é um problema. O problema é a gente mentir para a gente mesmo, né? Porque eu acho que o acesso às drogas hoje, da onde vem a droga? Do tráfico. O tráfico está dominando a floresta. O PCC, o Comando Vermelho, está entrando dentro das comunidades, matando pessoas, iludindo pessoas. Então, nunca se esqueçam que toda vez que se toma uma cachaça, você está contribuindo para o agronegócio que assassina as lideranças no Mato Grosso do Sul, onde a cana-de-açúcar é plantada. Quando você compra uma droga, você está contribuindo para o tráfico, que assassina também e está destruindo a floresta. Então, ética. É a mesma coisa, levantar uma bandeira contra o agronegócio e consumir a carne do boi, que também está estuprando a floresta. Então, a única mensagem que eu deixo é o compromisso ético. E para isso, para enfrentar isso, a gente tem que dialogar mais. Mais. E para finalizar, fora Bolsonaro.